Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você vive pecando, você não é nascido de Deus. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você vive pecando, você não é nascido de Deus. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você vive pecando, você não é nascido de Deus. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem está lendo. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus, santo, santo. Nós está nos acompanhando, o irmão Vinho. Glória a Deus, aleluia. O irmão Orlando Albuquerque. Glória a Deus, aleluia. Albuquerque, Albuquerque, né? Glória a Deus, aleluia. Júnior Queiroz, né? Jucinô Queiroz, Deus abençoe a Deus, Jucinô Queiroz. Deus abençoe os irmãos, os outros que estão acompanhando, seus nomes estão saindo aqui, né? O Vina, Albertano Albuquerque, Jucinô Queiroz. Esses nomes saíram aqui, Deus abençoe a vida dos irmãos, de saúde, paz e salvação em nome de Jesus, amém. E eu agradeço pela vida dos irmãos, a Deus pelos irmãos que estão acompanhando, em nome de Jesus, que Deus cuide de todos e salva todos, em nome de Jesus, amém. Glórias, glórias a Deus. Santo é Deus, poderoso e eterno Pai, santo, santo, santo. Vamos estar lendo a palavra. Hoje a leitura, irmãos, é no livro de Levítico, capítulo 13. Hoje nós temos aqui 59 versículos para poder pregar o estudo, né? Inclusive, como a leitura hoje, o texto é grande aqui para trabalhar, né? Já vou estar, não é? Direto aqui já começar o estudo, né? Você que está assistindo, acompanha aí a leitura. Já louvei, já orei em vídeo, né? Desde as 7h30 eu estou aqui orando. E agora resta a palavra, né? E o Senhor, Ele é comigo, Ele é com você, porque Ele não nos deixou e nem nos desamparou. Levítico 13, do versículo 1 ao versículo 59, né? Que nós estamos aqui estudando hoje, né? Ontem eu não preguei, irmãos, porque eu fui limpar a sala, hoje foi terça-feira, e tem que limpar a sala, porque se não limpar a poeira não deixa trabalhar, começa a ter pegar na garganta da poeira, o pó aqui tem muito pó. E tem, cada 7, 8 dias eu tenho que passar um pano mais profundo e limpar, tirar todas as poeiras, para ficar calminho aqui dentro, né? Se não tá afogando na poeira. Olha, os sinais
lepra. Esse texto hoje vai falar da lepra passada, né? Já passou essa. Era o Pentateuco que pregava isso para o judeu, a lei de Moisés, para o povo de Deus. Hoje, qualquer doença dessas, os homens vão buscar cura lá nos hospitais. Aqui tem Deus cura. Quando você tem fé, Deus cura antes de chegar lá, né? Mas senão é o costume do povo de hoje, né? Os sinais de lepra, né? Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Essa passagem ela acontece em 1490, antes da era cristã. Antes do Senhor Jesus, né? Deus estava falando através de Moisés e Arão, fazendo esta obra, cumprindo este ministério, para que hoje ele pudesse estar aqui registrado para nós nesse livro. Alguém que cumpriu ele lá no passado, 1490, antes da era cristã de Cristo. Era o dia de Moisés, o ministério de Moisés e Arão e os sacerdotes. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchaço, ou inchação, né? Na outra Bíblia fala. Ou crosta, ou mancha branca, e houver na pele de sua carne como chaga de lepra, será então levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Ao considerar toda a atenção minuciosa dada a esta enfermidade, nos damos conta que Deus tinha o propósito de que a lepra seja um tipo de pecado. Neste capítulo aprendemos quão absolutamente horrível, corrompida, mortal, má e destrutiva, que na realidade o pecado é. Que o Espírito Santo deseja ardentemente que no mesmo nos interagimos, ou interimos, né? Se pode notar que se fosse confirmado que a pessoa possivelmente teria contraído a lepra, devia ser levado aos sacerdotes para uma inspeção e não a um médico, né? Isso demonstra que Deus teve por propósito que esta enfermidade temida fosse em ilustração um tipo de pecado. O sacerdote era um tipo de Cristo, portanto, o pecador deve ser levado a Cristo, né? O versículo 3 vai dizer, a leitura do versículo 3, e o sacerdote olhará a chaga na pele da carne. Se o pelo na chaga se tornou branco, e a chaga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. E o sacerdote o reconhecerá e o declarará por imundo. O sacerdote só podia diagnosticar a praga da lepra, mas não importa o que os demais faziam, só o que o sacerdote disse. Do mesmo modo é o que Cristo quer dizer. A palavra que proporciona o verdadeiro curso. Não importa o que o homem diz quanto ao pecado, e sim o que o Senhor diz sobre o pecado, amém? Que o pecado faz mal, que o pecado mata, que o pecado leva o homem ao inferno. É o que Cristo diz na sua Bíblia, na sua palavra, para nós fugir do pecado. Versículo 4: se na pele
da sua carne houver mancha branca, mas não parecer mais profundo que a pele, no seu pelo se tornou branco, então o sacerdote recorrerá, ao ulcerado, por 7 dias, E ao 7º dia, o sacerdote o olhará, e se a chaga, a seu parecer, se estancou, não havendo se estendido na pele, então o sacerdote voltará a encerrá-lo por outros 7 dias, O sacerdote não foi guiado por seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, nem sua própria sabedoria. Ele foi guiado estreitamente pela palavra do Senhor que foi dada por Moisés, Estava obedecendo, Versículo 6, e ao 7º dia, o sacerdote examinará de novo, e se parecer, haver se escurecido a chaga, e que não se estendeu na pele, então o sacerdote declarará limpo, era crosta, e lavará as suas vestes e será limpo. Amém? Aprendemos disto que a santidade não pode permitir que alguém fique dentro quando devia estar fora. E por outro lado, a graça não permite que alguém esteja fora de onde deve estar. Amém? Versículo 7, mas se a crosta na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote, por ser limpo, será visto outra vez pelo sacerdote. E examinando o sacerdote, e eis que a crosta se estendeu na pele. E o sacerdote o declarará por imundo. Por imundo é lepra. Por imundo é o quê? Lepra. Se a palavra não for a guia infalível, então as injustiças terríveis serão feitas. A pessoa será danificada e almas até poderiam ser perdidas. É incumbência para os pregadores e de fato todos os crentes que a palavra de Deus seja o fator decisivo em tudo. Versículo 9: quando houver chaga de lepra no homem, será levado ao sacerdote, A lepra era, em sua maioria, hereditária. Depois de afligir aos pais, a tendência era brotar no filho. Essa é uma descrição perfeita da aflição terrível do pecado. O pecado começou com Adão, nosso primeiro pai, e foi passado a toda a raça humana. Versículo 10: o sacerdote o examinará, e se parecer tumor branco na pele, o qual tenha mudado a cor da pele, do pelo, e tiver carne viva na inchação,
lepra envelhecida é na pele da sua carne, e o declarará por imundo o sacerdote, e não o encerrará, porque é imundo. Em outras palavras, não há devida, ou seja, não há, escute aí, não há dívida alguma que este indivíduo tem lepra. Versículo 12: mas se brotar a lepra, estendendo-se na pele, e ela cobrir toda a pele do ulcerado, desde a sua cabeça até aos seus pés, até onde possa ver o sacerdote. Versículo 13: então o sacerdote examinará, e se a lepra houver coberto toda a sua carne, então declarará por limpo ao que tinha a chaga. Tornou-se toda ela branca e limpa está. Um leproso branco por toda a parte era limpo. Ele era um leproso, mas a enfermidade não estava vigente nele. Era, num sentido, morta. Portanto, o pecado deve ser morto no cristão. Romanos 6. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está justificado do pecado, ora, se já morremos, deixa eu pegar essa palavra aqui, tá? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceis em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça também. Versículo 14. Mas no dia que parecer lei a carne viva, será imundo. Versículo 15. E o sacerdote olhará a carne viva e o declarará imundo. É imundo a carne viva. É lepra.
Como os sinais da lepra eram óbvios, aqui do mesmo modo, em última instância, os sinais do pecado serão óbvios. Mas, versículo 16, quando a carne viva tornar-se branca, então virá ao sacerdote. Versículo 17, o sacerdote o examinará, e se a chaga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo ao que tinha a chaga, e limpo está. Quer dizer, era o sinal branco, quer dizer, descascou, ela secou e deixou o corpo branco, né? Ele vai ser limpo, purificado. Todo o que confia em Cristo e o que tem feito por nós na cruz, por ser declarado limpo, né? Versículo 18. E quando na carne, em sua pele, houver uma úlcera e sará, e acontecer que no lugar da úlcera vier tumor branco ou mancha branca, lustrosa, tirando a vermelho, será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e se parecer estar mais baixa que a sua pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que se originou na úlcera. E se o sacerdote, ao considerar, vê que nela não há pelo branco, nem estiver mais baixa que a pele, a não ser escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. 22. E se for se estendendo pela pele, então o sacerdote o declarará imundo. Praga é a responsabilidade do pregador do evangelho declarar pecado como pecado. Não cobre, não tenha pecado como besta. Tá bom? Desgraçadamente, a igreja moderna, por regra geral, tem tentado a definir de novo o pecado por meio de referir a isso em outros termos. Por exemplo, a bebedeira se refere como uma enfermidade. Versículo 23, porém, se a mancha branca parar no seu lugar e não tenha se estendido, é crosta de apostema, e o sacerdote o declarará limpo. 24, versículo 24, de Levítico 13, viu? Deste modo, quando a carne houver em sua pele queimadura de fogo, e houver no sarado do fogo mancha embranquecida, avermelhada ou branca, o sacerdote a olhará, e se o cabelo se tornou branco na mancha e parecer estar mais afundada que a pele, é lepra que saiu na queimadura. E o sacerdote declarará o indivíduo imundo por ser praga de lepra. Como é dolorosamente óbvio o sinal menor de lepra era intolerável. Do mesmo modo, por menor que seja o pecado, é intolerável para Deus, né? Deus não tolera pecado. Versículo 26, mas se o sacerdote, ao olhar e não parecer na mancha pelo branco, nem estiver mais baixa que a pele, mas
recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias para inspecionar, né? Versículo 27. E ao 7º dia o sacerdote examinará, e se tiver se estendido pela pele, o sacerdote o declarará imundo. Imundo. É praga de lepra, né? 28. Porém, se a mancha parar no seu lugar e não se estendeu na pele, mas sim está escura, a inchação da queimadura o sacerdote o declarará como limpo, porque inflamação da queimadura 29. E quando o homem ou mulher que lhe sair chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga, e se parecer estar mais profunda que a pele, e o do cabelo nela for amarelado e fino, então o sacerdote o declarará imundo. Tinha, lepra da cabeça ou da barba. Mas quando, versículo 31, o sacerdote tiver examinado a chaga da tinha e não parecer estar mais profunda que a pele, nem houver nela pelo negro, então o sacerdote encerrará ao ulcerado da tinha por 7 dias. É o lugar do, como se diz, leprosário, ulcerados, né? E leprosário no dia de hoje. E ao 7º dia o sacerdote examinará a chaga, e se a tinha não parece haver se estendido, nem houver nela pelo amarelado, nem a tinha parece mais profunda que a pele, então se raspará, mas não raspará o lugar da tinha. Então o sacerdote encerrará ao que tenha a tinha por outros 7 dias. E ao 7º dia examinará o sacerdote a tinha. E se a tinha não tiver se estendido sobre a pele, nem parecer estar mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se estendeu na pele depois da sua purificação, então o sacerdote a examinará, e eis que, se a tinha tivesse estendido na pele, não procura o sacerdote o pelo, loiro, imundo está. Mas se lhe parecer que a tinha está detida e que o pelo negro nela cresceu, a tinha está curada. Ele está limpo, e portanto o sacerdote o declarará limpo. Uma chaga, como de crosta, né? Somente superficial, né? Doenças. 38. Deste modo, o homem ou a mulher, quando na pele da sua carne tiver manchas brancas, lustrosas, brancas, né? Manchas lustrosas brancas, né? Quer dizer, o sacerdote então examinará, e na sua pele da sua carne aparecem manchas brancas, um pouco escurecidas. Impingem que brotou na pele, limpa está a pessoa. 40. E o homem, quando lhe cair os cabelos da cabeça, é calvo, mas limpa está. E se lhe caírem os cabelos na frente da cabeça, meio calvo mas limpo está.
direções minuciosas dadas neste capítulo é o cuidado e a paciência que foram mandados, né, aos sacerdotes. Mostra como Deus distingue entre o pecado e a enfermidade, amém? Mas quando na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra que brota em sua calva ou em sua meia calva. Então o sacerdote o examinará, e se o inchaço da chaga está branca, avermelhada, em sua calva ou em sua meia calva, como o parecer da lepra de pele, da carne, o leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a praga. Como o sacerdote declarou a lepra, do mesmo modo, o verdadeiro pregador do Evangelho, como se disse anteriormente, deve identificar corretamente o pecado. Não deve, pregadores encobrir nada, o que é pecado é pecado. Você sabe, pecado é pecado. Fornicar é pecado, tem que declarar para minha ovelha ou meu obreiro, se hoje não trabalha porque a sua fornicação é pecado. O seu, segundo seus casamentos é pecado, é um só. Se você viu o caso de novo, se é separado, não case mais, porque é pecado. A Bíblia declara isso, e o pregador tem que declarar. Mentir é pecado, você está mentindo. Então, o pregador da atualidade tem que fazer o seu papel, senão vai ter que prestar conta para Deus, né? Versículo 45. E o leproso em quem houver a praga, as suas vestes serão desfeitas, e a sua cabeça será coberta, e cobrindo o lábio superior, apregoará imundo. Isso é a lei. Leva o significado espiritual de que a justiça pessoal do homem é insuficiente para ser aceita por Deus. O vertido desfeito, rasgado do leproso diz: estou desfeito, inútil, e estou separado de Deus. Significa que o pecador que tinha e não tem amparo contra a irritação e a ira de Deus, em outras palavras, ele está nu diante do julgamento de Deus. Quando alguém confessa a salvação por qualquer outro meio além de Cristo e a cruz, reconhecendo ou não estão dizendo imundo. Versículo 46. Todo o tempo em que a chaga estiver, nele será imundo. Estará impuro. Habitará só. Fora do acampamento será a sua morada. O pecado profano e totalmente, apesar da gritaria e a multidão, há uma solidão terrível quanto ao pecado. O pecado separa a pessoa de Deus, porque as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto de Deus, né? Isaías 59, vai lá, no começo. E quando em alguma veste, 47, versículo 47, e quando em alguma veste houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou em tecido, ou em trama, malha de linho, ou de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles,
e que a praga na veste ou na pele ou em tecido, isso é um mofo, uma espécie de um mofo, ou em trama, ou em qualquer outra obra, de peles, aparecer verde ou vermelhada, praga de lepra é, e se mostrará ao sacerdote. 50. E o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que está infestado por 7 dias. E ao 7º dia examinará a praga, e se tiver estendida a praga na veste, ou tecido, ou na trama, ou em pele, ou em qualquer obra que se faz de peles, lepra maligna é, a praga imunda está. Será queimada aquela veste, ou tecido, ou trama de lã, ou de linho, ou qualquer obra de peles em que houver tal praga, porque lepra maligna é, no fogo será queimada. Se o sacerdote examinar e não parecer que a praga se estendeu na veste, ou tecido, ou na trama, ou em qualquer outra pele, obra de pele, então o sacerdote mandará que lave onde está a praga e o encerrará outra vez por 7 dias. E o sacerdote examinará, depois que a praga for lavada, e se parecer que a praga não mudou, e se o seu aspecto nem se estendeu a praga, imunda está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, que esteja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar e parecer que a praga se obscureceu depois que foi lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou da malha, ou da trama. E se ainda aparecer mais na veste, ou tecido, ou trama, ou em qualquer coisa de peles, lepra brota-te é brotante, que ele separou, que brotante é. Com fogo queimarás aquilo onde estiver a praga. Versículo 58. Porém, a veste ou tecido, ou trama, ou qualquer objeto de peles que lavares e que se retirar a praga, se lavará segunda vez, e então será limpa. Versículo 59 e 8. Esta é a lei das pragas, ou da praga, da lepra, da veste e da lã, ou de linho, ou de malha, ou de trama, ou de qualquer coisa de peles, para que seja declarado limpa ou imunda. A lepra no vestido é um tipo do pecado, nas circunstâncias ou hábitos do homem. O sacerdote foi mandado a mostrar a mesma paciência e cuidado em vestido como em lugar a um homem. Às vezes, um cristão tem que abandonar parte de seu negócio, porque há maldade anexo com isso. E às vezes tem que abandoná-lo completamente. É um princípio que afeta totalmente a vida cristã. Amante carnal, considera este capítulo tedioso, pouco interessante, né? E desagradável, né? Os carnais. Entretanto, para a mente espiritual é humilhante e também confortante. O amor inesgotável e a sabedoria infinita são o fundamento desses estatutos.
O leitor se encontra como um leproso mortal nas mãos carinhosas, pacientes, sábias e amantes do sacerdote celestial. E por conseguinte, ele estuda cada palavra com humildade e adoração. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, Senhor derramado em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja, amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Até amanhã.